Eu já gravei um vídeo aqui falando da oportunidade que a gente encontra hoje no IPCA mais 6% ou uma taxa superior nos títulos de longo prazo. Só que o que eu vou te mostrar hoje é como você compra títulos públicos indexados à inflação, ou seja, Tesouro IPCA+, pagando uma taxa de IPCA mais 7% ao ano. Antes de começar esse vídeo, eu vou pedir que você curta esse conteúdo, compartilhe com quem também tem interesse de aprender mais sobre investimentos e dinheiro e, obviamente, se inscreva no canal para estar sempre antenado ou antenada com as informações que a gente vem divulgando por aqui. Você deve estar se perguntando, poxa Gui, IPCA mais 7%, cara, que baita oportunidade. Primeiro, vamos mensurar o tamanho dessa oportunidade? Vamos ter em mente o que ela pode proporcionar frente a outras opções historicamente no Brasil? Então o que eu vou começar esse vídeo fazendo? Eu vou começar mostrando para você o quão interessante é uma opção que te pague IPCA mais 7%. E como é que eu vou fazer isso? A gente vai ver qual que foi a rentabilidade das principais opções de investimento aqui no Brasil, como CDI e Bovespa, frente ao IPCA mais 7%. Ou seja, se eu tivesse investido no CDI, no Ibovespa, no IFIX, no índice de fundos imobiliários, nos últimos 3, 4, 5, 10, 15, 20, 30 anos, quanto de rentabilidade eu teria até hoje? E a gente vai começar a entender se IPCA mais 7% é de fato uma baita oportunidade. Então vamos lá, para fazer essa comparação eu vou pegar alguns índices. Primeiro o CDI, principal índice de referência do mercado financeiro brasileiro, quando a gente está falando de investimentos. Depois eu vou pegar o Ibovespa, que é o principal índice de ações do mercado brasileiro. Depois eu vou pegar o índice Small Cap, tá? Que traz as menores empresas, né? As empresas de menor capitalização dentro da Bolsa Brasileira. O IFIX, principal índice de fundos imobiliários aqui. E claro, vou colocar aqui, acrescentar uma linhazinha que é o IPCA mais 7% ao ano. E a gente vai verificar qual que foi a rentabilidade nos últimos 12, 36, 60 meses, ou seja, 1, 3, 5 anos e períodos até maiores. Então vamos lá, vamos começar aqui olhando nos últimos 12 meses. Quem que foi o campeão de retorno dos últimos 12 meses? CDI, com 11,99% de rentabilidade. Depois, em segundo lugar, a gente teve o IPCA mais 7%, rendeu 11,35% nesses últimos 12 meses. Você vai falar, Gui, parece ser uma ótima, né, esse IPCA mais 7%, mas olha o CDI ganhando. Calma, vamos lá. Vamos continuar a nossa lista. Em terceiro lugar, o IFIX, o índice de fundos imobiliários, rendendo 8,57%. Quarto lugar, o Ibovespa, com 2,5%. Em último lugar, rentabilidade bem negativa, o índice Small Caps, com menos 11,57%. Né? Você deve estar se perguntando, Gui, por que uma rentabilidade tão ruim para as menores empresas, né, as ações de menor capitalização da Bolsa Brasileira? Normalmente essas empresas são mais sensíveis às oscilações na taxa de juros. E como a taxa de juros no Brasil nos últimos meses ela subiu de maneira relevante, né, isso impactou principalmente o valuation, o valor das ações das menores empresas da Bolsa Brasileira. Por isso a gente vê esse impacto bem negativo no índice Small Caps. Mas vamos seguir, vamos analisar agora uma janela de 3 anos. Janela de 3 anos, os mesmos indicadores. Primeiro lugar, IPCA mais 7%. Aqui já começa a fazer diferença você trazer o período de análise, né, o seu horizonte de investimento para um período de médio prazo, curto prazo ainda é 3 anos, mas já começa a alugar um pouquinho para um médio prazo. IPCA mais 7 acumulou 47,74% de retorno. Segundo lugar, o CDI, com 37,54% de retorno, ou seja, numa janela de 3 anos, o IPCA mais 7 já abre de diferença para o CDI 10% de retorno. Em terceiro lugar, o IFIX, o índice de fundos imobiliários, 17%. Em quarto lugar, o Ibovespa, com menos 8,01%. E o Small Caps, em quinto lugar, com menos 39,15%. Negativamente impactado. Aí vamos para 5 anos, uma janela de 5 anos. Primeiro lugar, IPCA mais 7%, com 86,52% de retorno acumulado. O CDI acumularia 47,36%. Veja, a gente já está numa diferença em 5 anos de quase 40% para o IPCA mais 7 para o CDI. Depois, em terceiro lugar, é o que eu falei para vocês, não vai mudar a posição. O IFIX, o índice de fundos imobiliários, com 29%. Em quarto, o Ibovespa, com 22,33%. E em último, Small Caps, com menos 5,09%. Ainda retorno nominal negativo. Se você considerar o período de inflação aqui, o Small Caps estaria sofrendo, sim, de maneira significativa. Agora vamos para uma janela de 10 anos. Primeiro lugar, IPCA mais 7, 244,35%. Segundo lugar, CDI, 142,33%. Terceiro lugar, só que dessa vez bem coladinho ao CDI, entra o IFIX, o índice de fundos imobiliários, vai para 140,78%. Começa a se aproximar. Em quarto lugar, o Ibovespa com 118,34%. Em último, novamente, repetindo a ordem, aí o índice Small Caps com 49,89%. Olha só, o IPCA mais 7 nessa janela de 10 anos abriria
mais de 100% de diferença para o CDI, beleza? Então a gente está vendo que, historicamente, ao longo do tempo, o IPCA mais 7 parece ser um ativo muito bom. 20 anos, nessa análise de 20 anos, a gente vai tirar dois índices da comparação, porque eles não têm um histórico tão longo, né? O IFIX e o índice Small Caps, beleza? Primeiro lugar, como era de se esperar, o IPCA mais 7%, com uma rentabilidade acumulada de 1.062%. Segundo lugar, o CDI, com uma rentabilidade de 647%. Nesse período de 20 anos, o IPCA mais 7 abriria uma diferença para o CDI de nada mais, nada menos do que 400% de retorno. É como se eu te falasse, lá atrás você tivesse aplicado, 20 anos atrás, 100 mil reais, a diferença entre a rentabilidade de cada um deles seria de 400 mil. Então é algo bem significativo. E em último, o Ibovespa com 503,32%. Você deve estar falando o seguinte, poxa Gui, cara, realmente, sim, um impacto significativo, certo? Algo para tangibilizar para você essa diferença, e com valores um pouco mais aproximados da nossa realidade, ou digamos, não da nossa realidade, porque você que pode estar me assistindo pode ganhar 10 mil, 50 mil, 100 mil reais por mês, ou você pode ganhar 1.000, 2.000, 3.000 reais. Vamos pegar a realidade média do brasileiro, que ganha aproximadamente 3 mil reais por mês, beleza? Aí eu fiz uma simulação interessante. Quanto você teria de patrimônio acumulado se nos últimos 20 anos você tivesse investido 10 reais por dia, todos os dias, nessas três opções: Ibovespa, CDI e IPCA mais 7. Quanto de patrimônio acumulado você teria nessas condições? Ah, Gui, mas se eu aplicasse 10 reais todos os dias, eu não conseguiria comprar todos os dias um ativo pagando IPCA mais 7. Legal, eu tô fazendo só essa conta para te mostrar o potencial que esse nível de taxa tem de te trazer retorno, certo? Então é simplesmente uma base comparativa, eu não tô dizendo que isso seria fácil de você replicar nos últimos 20 anos. Vamos lá, se você tivesse aplicado 10 reais todos os dias no Ibovespa, nos últimos 20 anos, você teria um patrimônio acumulado de aproximadamente 141 mil reais hoje. Se você tivesse adotado a mesma estratégia, só que dessa vez no CDI, você teria acumulado um patrimônio de 162 mil reais. O Gui, é líquido, desconsiderou custódia, desconsiderou corretagem, não desconsiderei nada. Tô pegando aqui 10 reais por dia e aplicando a taxa de retorno da época, tá? Só pra gente entender a diferença do potencial de valorização de cada um desses indicadores, beleza? Então, aplicando 10 reais todos os dias no Ibovespa, teria 162 mil reais de patrimônio acumulado, mais ou menos. Se você tivesse adotado exatamente a mesma estratégia em um ativo que estivesse pagando IPCA mais 7% todos os dias nos últimos 20 anos, 10 reais, você teria um patrimônio acumulado de 218 mil reais aproximadamente. 70 mil reais a mais do que investindo no Ibovespa e quase 60 mil reais a mais do que investindo todos os dias no CDI. Então veja só, a gente pegou várias janelas de observação e a gente viu o acumulado em termos percentuais de retorno. IPCA mais 7 a partir de 3 anos como destaque absoluto. A gente viu aqui também, simulando nos últimos 20 anos, aportes diários. E se a gente fosse mudar para aporte mensal, também não ia mudar muita coisa, tá? O IPCA mais 7 seria ali destaque em termos de retorno, em termos de patrimônio acumulado. Então parece que, de fato, o IPCA mais 7 é um nível de taxa, um nível de retorno muito atrativo, certo, Gui? Certo. E aí uma outra observação importante. Talvez você esteja acostumado a observar os ativos do IPCA+, sendo negociados a uma taxa superior a IPCA mais 6. Mas é extremamente difícil ao longo do histórico brasileiro das NTNBs, né, do Tesouro IPCA+, são os mesmos ativos com nomenclaturas diferentes. O mundo institucional, o mundo dos fundos de investimento, das tesourarias de banco, chama o Tesouro IPCA+, de NTNB, tá? Então quando eu falo NTNB ou Tesouro IPCA+, ou quando qualquer um fala NTNB, ele está se referindo a um Tesouro IPCA+, combinado? Então é difícil a gente encontrar ao longo do histórico, né, do mundo dos investimentos no Brasil, desde quando as NTNBs ou o Tesouro Direto ou o Tesouro IPCA+, começaram a ser comercializadas, começaram a ser disponibilizadas para pessoa física, a gente encontrar a oportunidade de comprar esses ativos pagando o nível de taxa próximo de IPCA mais 7% a um ano, tá? Não é que é comum você encontrar esse nível de taxa. Talvez você hoje esteja acreditando que é fácil de encontrar esse nível de remuneração porque você começou a investir há pouco tempo, mas de fato não é. É bem incomum, para não dizer raro, você encontrar um nível de taxa, um título público, pagando IPCA mais 7%. Ah, Gui, mas eu sempre encontro, a minha corretora sempre me disponibiliza CRI, CRA, debênture de ativos que pagam IPCA mais 7, IPCA mais 8, IPCA mais 9, IPCA mais 10, IPCA mais 11%. Olha que beleza! Não é muito beleza, né?
que a gente precisa entender? Quando você compra um ativo de renda fixa, você está basicamente emprestando seu dinheiro para alguém. Então, quando você compra um CRI, um CRA, uma debênture, seu dinheiro está sendo basicamente emprestado para alguém, perfeito? Então, se a saúde financeira daquela empresa, ela é mais debilitada ou ela não é tão boa, obviamente, para você comprar esse ativo e para outras pessoas comprarem esse ativo, a sua taxa de remuneração tem que ser muito alta. Qual que é o problema de uma taxa de remuneração muito alta? Uma taxa de remuneração muito alta de um ativo, de um CRI, de um CRA, de uma debênture, pode indicar uma saúde financeira muito debilitada. Então, se por um acaso você observar aí, né, na sua plataforma de investimentos, isso não vai acontecer, mas eu estou dando um exemplo esdrúxulo para você entender. Uma empresa que fala o seguinte: olha, eu preciso de dinheiro, preciso captar dinheiro aqui, então eu vou vender a minha debênture, ou seja, estou dando a opção de você me emprestar dinheiro e eu vou te pagar 100% ao ano. Vou te pagar 100% ao ano de taxa de remuneração. Você vai falar: opa, que beleza, que legal, toma aqui meu dinheiro, no ano que vem dobra, no outro dobra, né? Ou seja, está triplicando, quadriplicando aí o meu dinheiro. Eu te faço uma pergunta, né? Qual que é a capacidade de uma empresa continuar sobrevivendo por um período relevante de tempo, sendo que a sua dívida, ela dobra em um curto espaço de tempo? Então a gente precisa entender que sempre que nós investimos, do outro lado tem uma empresa, tem um governo querendo equilibrar as suas contas. Então, se uma empresa está te pagando, poxa, 15% ao ano, 17% ao ano, para pegar dinheiro emprestado, você precisa entender que essa dívida, que a dívida dessa empresa, ela está dobrando praticamente a cada 4, 5 anos. Será que ela está num caminho saudável? Então, cuidado com taxa de remuneração muito alta. Ela pode ser bom por um lado, pode te dar um potencial de retorno alto, potencial, porque se a empresa quebrar, você não vai ver mais seu dinheiro, mas, do outro lado, uma rentabilidade muito alta desses ativos, CRIs, CRAs, debêntures, podem indicar uma saúde financeira debilitada, beleza? A última vez que eu vi uma debênture sendo indicada para pessoa física a uma taxa de IPCA mais 10, IPCA mais 11%, foi no caso da debênture da Rodovias do Tietê. E, naquela época, a debênture do Rodovias do Tietê, faliu, entrou em recuperação judicial. Até hoje, as pessoas colocaram seu dinheiro lá, nunca mais o viram, tá bom? Então, toma cuidado. Tô falando para você não sair comprando qualquer coisa olhando só a taxa de remuneração, principalmente quando o assunto é CRI, CRA, debênture. Agora, você deve estar se perguntando: poxa, Gui, mas legal, então como é que eu compro títulos públicos pagando hoje a taxa de IPCA mais 7% ao ano? Vamos ver se isso é possível na plataforma do Tesouro Direto? Bom, eu vou entrar aqui no site do Tesouro Direto, junto com vocês. Vamos dar uma olhada. Investir. Aqui eu tenho os tesouros pré-fixados, o Tesouro Selic, e eu tenho o Tesouro IPCA+. E veja só, tem IPCA mais 2029, 2035, 45 e por aí vai, Tesouro Renda, né? Tesouro Educa. Só que olha só que interessante, nenhuma taxa de remuneração desses ativos chega perto do IPCA mais 7%. Então, pela plataforma do Tesouro Direto, você não conseguiria expor o seu dinheiro nesse nível de retorno que eu estou comentando para você, de IPCA mais 7% ao ano. Será que existe um caminho para a gente aproveitar esse nível de taxa? E sim, existe. Através de um ETF. O que é um ETF? Um ETF é um fundo de investimento passivo. Ele vai simplesmente replicar um determinado índice. Então a gente vai estar falando aqui de um ETF, que é um fundo passivo, que replica um índice de Tesouro IPCA+, ou seja, de títulos públicos indexados à inflação. E qual que é esse ETF, Gui? O nome dele não é muito bacana, inclusive eu já falei isso com a gestora que faz a gestão desse produto, né, que é a gestora do Itaú. O nome dele, que você consegue encontrar em qualquer home broker, né, ou seja, no mesmo lugar que você compra uma ação, que você compra um fundo imobiliário, é B de bola, 5, P de pato, 211, né? Então parece um código, parece o nome de um avião, mas não é. É o código de um ETF, ou seja, um fundo passivo de títulos públicos indexados à inflação. Você vai falar: alguém, como que lá dentro os ativos estão pagando uma taxa de IPCA mais 7% ao ano? E para te mostrar, eu peguei aqui qual que é a composição desse índice, ou seja, do índice que esse ETF está replicando. Então eu fui lá no site da Ambima, que divulga, né, regularmente esses índices de mercado, de renda fixa. Eu peguei a composição desse índice, que é o famoso IMAB5P2. Pô, Gui, muito código e tal, não interessa, não precisa decorar. Eu peguei então a composição desse índice, tá? Ou seja, desse índice que é replicado por esse ETF, esse fundo passivo. Peguei aqui, ó, ele tem na sua composição, tá vendo aqui, ó, que é NTNB, que é o que, Gui? Tesouro IPCA+. Tesouro IPCA+, 2024, 2025, 2026, 27, 28 e 29. E o percentual que cada um, né, tem nesse índice, que vai ser replicado, que vai ser seguido pelo B5P211, é justamente isso aqui, ó. 12% no Tesouro IPCA 2024, 19% no 2025, 29% no 2026 e assim sucessivamente, até você totalizar, vou até fazer uma fórmula aqui, ó, 100%. Então o índice, né, e consequentemente o ETF, ele é composto exatamente dessa forma aqui,
nessa proporção. Gui, da onde vem o IPCA mais 7%? Cada um desses papéis aqui, né, desse Tesouro IPCA+, compõe esse determinado percentual no índice. Agora vamos ver qual que é a taxa de cada um desses papéis, a taxa justa de cada um desses papéis, e eu simplesmente peguei aqui essa taxa na Ambima também. A Ambima, ela consegue observar qual que é a taxa de negociação de todos esses ativos no mercado inteiro. Então ela consegue nos dizer qual que é a taxa justa todos os dias dos títulos públicos. E ela divulga isso diariamente. Então eu peguei a data de ontem, fechamento de ontem, a taxa justa de todos os ativos, ou seja, de todas as NTNBs, de todo o Tesouro IPCA+, que compõe esse índice que é replicado pelo ETF. São essas taxas aqui, ó. Pro IPCA mais 2024 é 10,22, para o outro é 6,33, para o outro é 6,56 e assim sucessivamente. Agora o que eu tenho que fazer simplesmente para verificar qual que é o nível de taxa desse índice aqui, do IMAB5, eu simplesmente tenho que multiplicar uma coluna, né? Ou seja, essa coluna aqui de percentual pela coluna de taxa. Aí eu vou chegar na taxa que esse ETF está nos pagando hoje. A gente vai chegar, ó, numa taxa de 7%, que é o arredondamento de uma taxa de IPCA mais 6,96%. Ou seja, uma taxa muito perto de IPCA mais 7% ao ano. Gui, vai me render IPCA mais 7%? Enquanto esse nível de taxa estiver nesse patamar, sim, o seu ativo vai estar rendendo aproximadamente IPCA mais 7% ao ano. Qual que é o ponto? Uma boa parte dessa remuneração está sendo puxada, ó, por esse ativo aqui, que eu vou colocar em destaque, que é a NTNB, ou o Tesouro IPCA+, que vence em 2024, que está pagando um nível de taxa hoje muito mais alto. Ele vai vencer daqui a alguns meses, e daqui a alguns meses o retorno desse ativo cai um pouco. Tem alguma penalidade disso, Gui? Não tem penalidade. A partir do momento que esse ativo vencer, o retorno de todo esse ETF vai ficar um pouco mais baixo. Não vai ficar mais atrativo, Gui, nem perto disso. Ainda vai continuar muito atrativo, tá bom? Mas eu só tô fazendo essa observação para você, porque daqui a aproximadamente 2 meses esse ativo vai vencer. E a taxa média, né, desse ETF, do B5P211, vai cair um pouquinho. Não é para você se assustar, mas hoje você consegue ter o seu dinheiro que está aplicado ali, rendendo aproximadamente IPCA mais 7% ao ano. Ô Gui, eu consigo consultar essas informações de taxa média e tudo em algum lugar? Sim, tá? Eu comentei com vocês que esse é um ETF gerido pelo Itaú. Então, se você colocar o código dele aqui, ó, por exemplo, no Google, B5P211, né, vai aparecer no primeiro link aqui, ó, o site do ITNOW, que é justamente a célula que cuida dos fundos passivos ou dos ETFs do Itaú. Se você clicar, você já vai na página desse ETF. Então, na página desse ETF, você consegue ver taxa de administração, qual que é o patrimônio do fundo, o volume que ele negocia por dia, você consegue ver qual que é a performance histórica desse ETF, a composição desse ETF, características, as taxas aqui, ó, inclusive você colocar preço e yield e consultar aqui, ó, preço e yield, você vai ver qual que é o nível de taxa que você está recebendo hoje ao investir nesse ativo. Tá bom? Ou seja, você consegue manter todas essas informações atualizadas através desse site aqui. Não só desse site, né, do B5P211, mas se você tiver interesse em algum outro ETF, você também consegue consultar aqui pela plataforma do Itaú. Desde que, óbvio, né, que a plataforma do Itaú, você esteja falando de um ETF gerido pelo Itaú. Mas você deve estar se perguntando, poxa Gui, legal, gostei, cara, mas quanto que eu preciso para começar a investir nesse ETF, né? Bom, primeiro você precisa ter uma conta em uma corretora e ele é acessível, ou seja, você consegue acessá-lo através do Home Broker. Home Broker é lá onde você consegue comprar ações, onde você consegue comprar fundos imobiliários. Você vai digitar esse código aqui, B5P211, que está aparecendo na sua tela, tá? Então aqui é como se fosse um fundo imobiliário, né? Uma cota, um pedacinho, ou seja, para você colocar uma parte do seu dinheiro rendendo nesse nível de taxa, você vai precisar de aproximadamente R$ 88, R$ 89, tá? Então você consegue expor uma parte do seu dinheiro, já com pouco dinheiro, nesse nível de taxa a partir de hoje, a partir do momento que você esteja assistindo esse vídeo aqui, tá certo? Bom, espero que você tenha gostado do vídeo. Se sobrou alguma dúvida, se restou alguma dúvida, deixa no comentário aqui que a gente vai procurar responder aquelas mais pertinentes, tá bom? Meu muito obrigado para você que nos assistiu até o final. E lembrando, se você quiser outras recomendações de investimento ou como montar uma boa carteira de investimentos que seja vitoriosa a médio e longo prazo, eu deixo aqui a sugestão para você conhecer mais a Finclass, maior plataforma de educação financeira e investimentos do mundo, que também tem recomendações de investimento, ou seja, de carteiras completas de investimento, dado o seu nível de
patrimônio. Você vai me responder duas coisas dentro da FinClass. Quanto você tem para investir e qual tipo de carteira de investimentos você quer. Uma para você acumular uma carteira voltada para valorização do seu patrimônio, para crescer o seu patrimônio, ou uma carteira que vai te gerar renda todos os meses. Então aqui a gente vai selecionar só ações que pagam bons dividendos, fundos imobiliários que pagam os bons dividendos, tudo isso elaborado por verdadeiros profissionais, tá bom? Então deixa o link aqui se você quiser conhecer mais a FinClass, você que me acompanha até o final do vídeo, 20% de desconto para assinar a nossa plataforma, tá? Muito obrigado, até a próxima, tchau, tchau!